Bem-vindos à nossa aula. Hoje vou trabalhar com vocês o continente europeu, esse continente que influencia toda a humanidade. Basicamente, eu me refiro não apenas ao aspecto de colonização, né? Porque o continente europeu, a partir do século XVI, realizou realmente um processo de colonização influenciando todo o mundo. Mas o continente europeu também ele nos influencia até hoje no aspecto econômico, né? Com a colonização aconteceu uma colonização que impôs um aspecto cultural e a partir de então, né, no novo contexto geopolítico, a Europa ela passou a ter cada vez mais relevância, não apenas no aspecto cultural como econômico. Aqui você tem um contexto, né, de bandeiras, né, mostrando aí a divisão da Europa, né? Veja só. Tá aí o continente europeu, agora já num aspecto de informação geral. Então a Europa ela tem uma extensão territorial de 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, umas informações que diz respeito aos aspectos gerais, né? Uma população hoje, né, superior aos 739 milhões de pessoas. Os países mais populosos estão também em destaque, não apenas a população, mas também no aspecto econômico, que é a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido. Então, esses países de expressividade populacional representam também a expressividade econômica. E aí você tem aí a Alemanha, a França despontando. E colocaria também aqui o Reino Unido. O histórico, desde o século XV, a Europa Ocidental passou a desempenhar um papel fundamental no espaço geográfico mundial, né? Não só no aspecto de colonização, como eu já disse para vocês, né, sobre a superfície, como também culturalmente, economicamente. Foi a Europa que há cerca de 2.800 anos que surgiu a civilização ocidental, né? Essa civilização que tanto nos influencia, seja no aspecto filosófico, né? Seja no aspecto civil. Então, no aspecto filosófico teve a contribuição dos gregos, no aspecto civil, né, de leis, os romanos, eles dominaram isso. E no aspecto religioso, vem aí a contribuição judaico-cristã, que é o que determinou praticamente o mundo ocidental. Quando você quer analisar o mundo ocidental, das Américas, né, você vai ter a dominância, né, dos europeus, da cultura europeia que se estendeu para a América. E necessariamente vai passar por esse crivo, né? A filosofia grega, o aspecto legalista dos romanos e o aspecto religioso judaico-cristão. Tudo nesse contexto europeu, certo? Aqui nesse mapa você tem a Europa, né? Ela em contexto de continente, né? No que se refere ao restante do mundo. Aqui algumas cidades, né, da Europa,
de relevância, né, de grande relevância. Berlim, Paris, Roma, destaque aí, né, Coliseu Romano, Grécia, né, e aí, Amsterdã, você pode ver, e aí toda poderosa Rússia. A Rússia, nesse contexto, fica em 2 continentes, né? Parte da Rússia é europeia e parte da Rússia é asiática, né? Agora, só que aqui eu estou falando do maior país do planeta, certo? Então, o contexto da Rússia é bem mais complexo, né? Bom, aí algumas imagens, né, da Itália, seu aspecto histórico, seu aspecto moderno. Bom, então a Europa, ela tem essa indagação, né? É uma península ou um continente? Sobre os mais diferentes aspectos, podemos dizer. Primeiro, do ponto de vista físico, né, e geológico, é realmente uma península. Porque na caracterização de península, é uma porção de terra circulada por 3 partes do oceano, né, ou de mares. Como você vê aqui, ó, né, você tem aqui o oceano glacial ártico, o oceano Atlântico, né, o mar Mediterrâneo, formando aqui o que a gente leva de contexto de uma península. Além do mais, do ponto de vista histórico-cultural, né, a relevância do continente europeu é assim, imensurável, né? Então, a gente poderia dizer que é uma extensa faixa contínua, né? Ela faz parte aí, fica até, digamos assim, a gente pode contextualizar como uma extensão da Ásia, certo? Uma extensão da Ásia, daí porque se usa o termo Eurásia. Então, o continente europeu e asiático, ele tem esse contexto aí no que ele vai se diferenciar do aspecto de povoamento. Mas se você observar no aspecto de divisão física, praticamente é uma continuidade, né, de um continente para o outro. Então vamos ver aqui, né? A cultura europeia, ela é baseada, então, como eu já falei para vocês, no aspecto, né, da cultura deixada pelos latinos, que os latinos aqui estou me referindo aos romanos, né? Os aspectos religiosos aí, o judaico-cristão, essa ideia aí de progresso, né, que é justamente o catolicismo, o cristianismo, ele busca então poderia dizer, essa evolução espiritual do ser humano, né, na busca para ser uma pessoa melhor. E também, né, pode citar aqui, como eu já citei, a filosofia grego-romana. Grego, né? Sobre o aspecto físico, né, entre as formas de relevo do continente europeu, podem ser encontradas diferentes formas, como você vê aí, né? Planícies, planaltos, cadeias montanhosas. As estruturas geológicas são formadas tanto por dobramentos modernos, que é justamente aqueles datados do período Cenozoico, né, da era geológica, período já quaternário, quanto também maciços antigos, certo? Que data aí o período já
eras, né, pré-cambriana, como acontece aí, então, é datado aí do período de formação do planeta Terra. Então, no mesmo continente você encontra diferentes, diferentes formações, certo? Aí você tem aqui um mapa que você pode, inclusive, ver melhor no livro, certo? Sobre o aspecto físico, né, do relevo. Esse mapa aqui mostra, então, diferentes tonalidades, onde você observa aí o verde, as regiões de planícies, né, corresponde ali territórios da Alemanha, né, da Hungria, Rússia, né, predominantemente esses países. Conforme o relevo ele vai aumentando, né, a sua altitude, podemos observar então aí outras cores, né, como o marrom, que são aí destacados como o exemplo, os Alpes escandinavos, né, onde se localiza aí a Noruega e a Suécia, os montes Urais, onde se localizam aí está localizado na Rússia, aqui ó, você pode observar os montes Urais, que é inclusive um dos divisores físicos, né, entre a Europa e a Ásia, e cadeias montanhosas, né, que se concentram no sul do continente, entre eles, né, os Alpes suíços, observem aqui, ó, já a parte sul do continente, né, os Pirineus, né, observem aqui, ó, os Pirineus, os Carpatos, né, aqui, ó, estão observando, e as regiões aí Alpeninos, né? Pega aí a parte da Itália, a parte central da Itália. Veja que o continente europeu, ele apresenta aí então uma considerável, diria aqui, parte de território montanhoso. Esse território montanhoso, apesar de ser majestoso, muito bonito, né, isso implica necessariamente também uma limitação, que é o aproveitamento econômico, no aspecto produtivo. Falo principalmente da produção agrícola. Tá? Inclusive porque o continente europeu ele se localizar no hemisfério norte, né, durante determinado período do ano, ele é inviável para a produção agrícola. Fica muito frio, certo? Então isso aí leva a uma limitação. Só dar uma olhadinha aqui, antes de chegar nas imagens, né? Então você tem aqui também planaltos, né? Essa região aqui de planaltos, que já é formações já mais, poderia dizer, mais constantes, né? Então onde se desenvolve atividade econômica, nas regiões onde se desenvolve planaltos, onde se tem planaltos, né? Já é uma formação de relevo mais regular, uma média aí que varia entre 400 e 700 metros de altitude, e o que está de verde é justamente aí as planícies. Essas planícies são muito importantes, geralmente onde se desenvolve a maior parte de atividades agrícolas, inclusive também cidades mais significativas. Os principais rios, destacar aqui o Rio Reno, o Danúbio, o Volga, o Pó, né, o Lena, que é localizado na Rússia, né? Vamos avançar aqui. Algumas belas imagens do continente. Sempre até aí, ó, os Pirineus, né?
na Espanha, sempre belas imagens. Os Alpes suíços, né? Região aí da Romênia, né? Então, os Carpatos, né? Que já é uma formação tanto que mais árida, né? E aí os rios, né? Rio Danúbio, cortando aí a Hungria, o Rio Sena, em Paris, Rio Reno, na Alemanha. Todas essas formações, elas, de rios, né? Como você observa no mapa, eles também são um importante escoador de produtos, certo? De produtos. Então, o exemplo, né? O Tamsa, um exemplo também, né? na Inglaterra, um importante rio para escoamento, né? O rio Sena, na França, certo? Então, todos esses rios aí, eles são muito importantes. Aqui, mais informações físicas, né? As ilhas, certo? As ilhas da Islândia, né? A ilha da Grã-Bretanha e da Irlanda. Você vê aqui, ó, destaque. Então, justamente, são formações, né? Estão ligados ao continente no aspecto cultural, né? Mas no que diz respeito não é uma extensão contínua do território europeu. A Inglaterra, inclusive, né? Você tem aqui o famoso Canal da Mancha, que a Inglaterra, inclusive, o que permitiu ela, a grande vantagem dela ser a grande nação do século XVIII, né? 18, 19, início do século XX, vai ser justamente o fato dela ser uma ilha, né, que impediu, inclusive, Napoleão Bonaparte de dominar o território inglês. Então você vê que daí porque a Inglaterra teve que fazer fortes investimentos em sua marinha, né? Em sua marinha. Então até hoje a Inglaterra é uma das principais marinhas do planeta, tanto no aspecto aí o investimento na marinha inglesa, tanto na marinha de guerra, como também no aspecto mercante, certo? E aí daí as ilhas ao sul, né? As ilhas da Itália, né? Grécia, Córcega, Sardenha, todas essas regiões aqui, ó. Você pode observar, localizado no mar Mediterrâneo. Bom, no que diz respeito então às formações aí das penínsulas, você tem aí a Península Ibérica, destaque aí para Portugal e Espanha, muito importante para nós, né? Porque foi a partir dessa península que partiu aí a colonização do Brasil, certo? A Península Balcânica, que é foco de grandes tensões, grandes tensões no aspecto, né, cultural e religioso, onde se formou aí conflitos ao longo dos anos 90, principalmente com a desintegração do sistema socialista. Então, aqui a Península Balcânica, os conhecidos Balcãs, né, que formou-se aí os territórios, né, localizados os territórios da Iugoslávia, da Bulgária, entre outros, né, a própria Grécia, a Península Escandinava, onde compreende a Suécia e a Noruega, é um berço aí de grande desenvolvimento econômico, né, e também a característica física de formações rochosas, né. Por último, né, a Jutlândia, que compreende a região da Dinamarca. Avançando aqui, pessoal, um dos pontos aí que vai determinar o aspecto
de certa forma também, posso dizer, até limitador da Europa, é o clima. Então, predominam, né, no continente europeu os climas temperados, né? Climas temperados. Climas mais frios ao norte, onde você... Aqui, ó, você está destacado aqui a parte, inclusive clima polar, né? Os temperados continental, né? E vindo mais para o sul, né, você vai encontrar então o clima de influência mediterrânea, que é justamente pelo mar Mediterrâneo ele dominar e influenciar o clima na região. Certo? Então aí o continente europeu ele está predominantemente localizado no hemisfério norte. Então, isso significa então, que tem invernos muito rígidos, né? Invernos muito rígidos. E aí, então, o continente europeu caracteriza-se o seu clima, né? Marcante. Parte do seu território está então na zona temperada, com forte influência de correntes marítimas. Essas correntes marítimas, inclusive, elas pegam aqui do Oceano Atlântico e áreas onde vai ali da região do Golfo do México, né, levando águas mornas, né, das regiões tropicais. E quando elas chegam aqui próximo da Europa, né, então elas trazem consigo essas águas mornas, de certa forma, um arrefecimento, né? Justamente no período de frio que está acontecendo na Europa, ela minimiza esse frio, né? Trazendo justamente um clima mais ameno. Um dos países mais beneficiados com isso é a Inglaterra. Certo? Então, nós temos aí diferentes climas, né, no continente europeu. Com essas diferenças de climas, você vai então encontrar também diferentes formações vegetais, né? As formações vegetais encontram-se florestas temperadas, né, pradarias, estepes, que são justamente ali formações, né, mais campestres, florestas mediterrâneas, a taiga e a tundra. Então aqui, por exemplo, as florestas temperadas, né, florestas temperadas, pode dizer aqui, essas áreas tem um predomínio, né, de formações férteis, né, formação de campos mais férteis, onde vai predominar então ali a criação de gado na região. E outro ponto que a gente pode destacar nessas florestas temperadas, né, é justamente a amplitude térmica. Tem períodos, tem ciclos, né, de temperaturas muito baixas e ciclos muito altos, muito quente. Aqui, a formação da tundra, que é um tipo de vegetação encontrada nas regiões de altas latitudes, aqui, ó, você vê aqui, e aqui também na Islândia, que a gente pode dizer assim, devido a estar localizada em altas latitudes, né, poucos períodos do ano esse solo fica exposto, certo? Então, durante o período de maior temperatura, por estar localizado em altas latitudes, a média de 3 meses, aí a tundra ela aparece, que é uma espécie de grama, né, de líquenes, que se formam uma vegetação rasteira, certo? E isso só no período então aí de verão,
onde ocorre o degelo, mas a maior parte do tempo, essa cobertura aqui está dominada por gelo, certo? A taiga, né? A taiga ou florestas de coníferas, existe aí a conhecida, como é que a pessoa pode dizer, vegetação mais uniforme, né? Nós aqui do âmbito da região tropicais do mundo, vemos nossas florestas com grandes diversidades. Por exemplo, a Mata Atlântica, a Mata, a Floresta Amazônica, né? Tem uma diversidade de clima, de vegetação absurda, né? Mas nessas regiões, quanto mais vai estendendo-se para o norte, mais elas vão ficando uniformes. Então, por exemplo, na taiga, existe um predomínio aí de coníferas, formações, né, de árvores, predominantemente pinheiros. No entanto, né, no verão, as temperaturas são mais amenas, perpetuando, né, um verde na taiga muito bonito. Durante o período de inverno, né, então aí justamente fica completamente coberta com gelo. E aí, por que existe essa uniformidade? Justamente pelo fato de poucas espécies resistir a climas tão severos, né? Climas tão severos. Aqui, por último, posso dizer aqui, a vegetação mediterrânea, né? Típica, conhecido também, clima mediterrâneo. Tem aí os verões quentes e secos, né? Caracterizam-se por áreas de formações mais arbustivas. Então aí, devido ao clima do mar Mediterrâneo, então forma-se essas formações mais arbustivas. Plantas de baixo porte, essas plantas apresentam uma certa resistência à aridez durante o verão. Grande parte dessa vegetação foi desmatada para dar lugar à ocupação humana. Você tem aqui um grande povoamento, né, ao longo do litoral mediterrâneo. As estepes, como eu disse aqui para vocês, pronto, acho que eu já falei todas, né? É basicamente a formação de predominantemente campestre. Certo? Aí aqui algumas imagens da tundra. Observe aí que é geralmente uma formação, você não vê praticamente árvores, né? Uma planície sem árvores. A floresta de coníferas, certo? Observa aí a homogeneidade. E aí durante o período aqui, você tem a segunda imagem aqui, período do inverno. Bom, e aí as vegetações, né, de montanha, que é justamente que se formam ao longo das grandes elevações. Tem uma imagem aí dos Alpes suíços, né? As regiões dos montes Urais na Rússia. Conforme vai aumentando a altitude também, vai diminuindo também a diversidade de plantas, né? Então, quando você chega em grandes altitudes, também não vai encontrar mais plantas, porque elas não resistem a rigidez do clima, ficando muito frio, pouco oxigênio. Então, tudo isso é um fator que vai limitar a diversidade. Tá aí, ó, as pradarias e estepes da Rússia. Porque geralmente ali a Rússia tem um território muito grande, né? Então tem essa formação aqui das estepes, ó. Formação campestre, né?
predominantemente aí, não tem elevações e forma-se em áreas semiáridas, né? Áreas semiáridas. Florestas temperadas. Então, essas florestas durante aí o outono, né, ela apresenta um aspecto mais laranja, muito bonito, né? Muitas imagens bonitas dessas florestas temperadas. Então, as áreas mais úmidas, né, favorecem a formação de campos férteis nessas regiões. Bom, pessoal, então, no que diz respeito ao aspecto físico da Europa, que eu poderia apresentar, eu destaquei esses aspectos, beleza? Então, até a nossa próxima aula.